A associação tem uma área plantada protegida por estufas de 2 hectares. A gente está aqui no Jardim Clonal, onde a gente tem a garantia da manutenção genética. Aqui a gente tem hoje, em média, 60 plantas madres, né, que são plantas que já passaram por um processo já de seleção genética, desde a semente até aqui, mantendo as características desejáveis para a produção do óleo. Dessas matrizes são retiradas as chamadas estacas, que nada mais são do que pequenos pedaços do galho. As estacas seguem para o setor de clonagem, onde são lavadas uma a uma com água sanitária e cálcio. Além do banho, as funcionárias também retiram o excesso de folhas para padronizar os galhos. Feito isso, as estacas são colocadas nesses vasinhos com substrato. São 21 dias até o enraizamento. Passado esse período, as plantas recebem etiquetas. A gente consegue rastrear qual foi a planta-mãe, a gente já tem todas as descrições de canabinoides que a gente precisa, né? E todo o processo que foi feito até chegar nesse clone, e essa etiqueta acompanha a planta até a colheita. É uma ficha técnica. É uma ficha técnica. E também serve como uma prova para as autoridades de que toda a produção foi direcionada ao desenvolvimento de medicamento. Chegou a hora do transplantio. As plantas saem desses vasinhos e vão direto para os canteiros. São 200 plantas a cada setor, como esse daqui. O desenvolvimento da cannabis é muito rápido, diário. Dá para notar essa mudança de estágio a cada setor, com o aumento no número de folhas e também com o aparecimento das flores. São 90 dias, em média, do transplantio até a planta chegar no ponto de colheita. No cultivo medicinal, todas as plantas são femininas. É que só elas produzem o óleo que interessa na fabricação dos medicamentos. Um trabalho feito com jeito, sem afobação. Dona Maria José veio como temporária, gostou tanto do serviço que acabou ficando. Quando eu cheguei aqui, aí fui passando 15 dias, fui passando um mês, aí 3 meses, aí está na minha carteira. Aí a gente trabalha por uma causa, né? Uma missão, que é salvar a vida. Às vezes a gente está meio um dia mais estressado. Aí quando eu lembro daquelas mães que não dormem através de umas gotinhas de óleo, né, que o médico passa, os pais conseguem dormir. Aí eu quero ficar. Depois da retirada das folhas, os galhos só com as inflorescências vão para varais como esse. A gente retira esse excesso de folha e traz para cá, onde a gente faz o corte dos galhos, separa em tamanho que dê para fazer um chumaço, para a gente economizar espaço também no nosso container de secagem, para que a gente consiga manter a qualidade do produto no final da colheita. A Abrace produziu esse ano 1.300 quilos de flores secas. Tudo processado na farmácia da própria associação. É um produto farmacêutico como outro qualquer. Não fazemos diferente de qualquer outra indústria farmacêutica. O processo ele é um processo fabril e segue todo o passo a passo que determina as boas práticas de fabricação da Anvisa. A Camila conta que durante anos teve crises frequentes de convulsão. Como nenhum tratamento convencional havia resolvido o problema, ela decidiu procurar um país onde o uso terapêutico da planta era liberado, o Uruguai. Desde o primeiro dia que eu tomei o óleo, desde o primeiro dia fez efeito. Eu fiquei sem crises convulsivas durante 45 dias e voltei para o Brasil, trouxe 12 frascos de remédio dentro da mala e eu morrendo de medo de ser presa por tráfico internacional de drogas e eu só estava carregando remédio. Quando os remédios acabaram, a Camila se viu sem saída. Foi quando uma grande amiga falou para mim: Camila, o seu remédio, ele é feito no Brasil. Foi quando eu vim conhecer a Abrace. Isso era 2017, foi quando eu conheci Cassiano. O Cassiano e a Camila acabaram se casando. União na vida e no trabalho. Hoje, ela é uma das diretoras da Abrace. Quando eu cheguei na Abrace, tinha 2.000 pacientes e hoje nós temos 52.000 pacientes. Um dia salvaram a minha vida
E hoje eu tenho o prazer de fazer isso com outras pessoas. A gente pode utilizar o melhor dos dois mundos. Eu não deixei de operar, eu não deixei de passar remédio alopático, eu continuo prescrevendo morfina, eu continuo prescrevendo antiepilético. Tem coisas que não dá para tratar, como canabinoides, mas a gente pode usar o melhor desses dois mundos. A gente não precisa dessa competição. No próximo bloco, a cannabis vira disciplina em universidades. O agricultor de hortaliças que abriu espaço para a planta. E como os remédios à base de cannabis chegaram à veterinária. O uso da cannabis medicinal para humanos é autorizado pela Anvisa desde 2015. E ano passado também foi liberado para animais, o uso veterinário. Só que, para fazer pesquisa, os cientistas ainda dependem de decisão judicial. Assim, os estudos avançam devagar e principalmente em áreas privadas. As imagens são do David Faria. De um lado, alface, temperos, toda sorte de hortaliças. Do outro, basta percorrer alguns metros e vencer o muro para a gente encontrar um outro tipo de planta. Dois mundos na mesma propriedade. Senhor Massami, a decisão de plantar cannabis na sua propriedade foi uma decisão fácil? Na verdade, primeiro, eu não conhecia nada desse segmento, até tinha um tabu. E tem o risco da ilegalidade, e nós nunca tivemos interesse em nada que fosse nesse sentido. E aí, no momento que eu vi que era muito diferente daquela imagem que eu tinha, e que tinha a possibilidade de cultivar algo que pudesse ajudar as pessoas, e com isso também financeiramente poderia ser algo que pudesse ser promissor, eu achei que valia a pena o desafio. Há 25 anos, o seu Massami se dedica ao cultivo orgânico de hortaliças em Ibiúna, São Paulo. A cannabis é bem mais nova no cardápio do agricultor. No ano passado, ele foi procurado pelo Pedro, fundador da Associação Santa Cannabis, que desde 2019 atua na produção de medicamentos. Como é que a Santa Cannabis, que tem sede em Santa Catarina, vem parar com cultivo aqui em São Paulo? Poxa, Mancoso, veio parar através de um ciclone. A gente teve um ciclone na cidade de Itapoá e eu costumo brincar que o ciclone levou uma estufa inteira e trouxe o seu Massami. E aí ele ofereceu esse espaço que a gente está aqui, o conhecimento dele de orgânico, juntou com os conhecimentos dos nossos jardineiros, que já plantam cannabis há 10 anos, que para o seu Massami era novo. E aí junta esses dois saberes e chega nisso daqui que vocês estão vendo, né? Que a gente está no espaço de 2.000 metros quadrados, tem 2.000 plantas aqui hoje, de CBD e uma parte de THC. Uma lavoura de cannabis medicinal bem-sucedida é aquela em que as plantas conseguem preservar um alto teor de canabinoides. Hortaliças é uma coisa visual. Se a gente tiver uma hortaliça bonita, sadia e saborosa, nós temos o sucesso, né? Agora, teor de canabinoides é uma coisa que a gente só consegue saber através de análise. Estão vendo esses pontinhos que parecem pequenos cristais brilhando nas flores? Pois é, eles são a chave de tudo. Essas estruturas são chamadas de tricomas, uma espécie de resina produzida pela cannabis que, além de proteger a planta contra pragas e o calor excessivo, ainda produz os canabinoides. Outro fator apontado como fundamental para o desenvolvimento da planta é entender o fotoperíodo dela. É como um relógio biológico. A planta sabe quando crescer e quando florescer pela duração da luz. Como nesse momento a estratégia aqui no cultivo é estimular um florescimento mais rápido das plantas, já que está chegando a colheita, é muito importante dosar o tempo de exposição delas à claridade. Por isso mesmo, sempre que dá 5 da tarde, as cortinas aqui da estufa começam a ser fechadas.
Em pleno verão, nós temos que fazer com que a planta ela sinta que está chegando o inverno. A planta começa a entender que os dias estão ficando mais curtos, essa é a função do escurecimento. Induzir a planta a começar a fase generativa, que é a da flor. Tudo num sistema orgânico obrigatório para a produção de remédios. O conhecimento do seu Massami se junta então ao de pesquisadores. A Aline é agrônoma especializada em insetos. Ela faz parte de um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, que desenvolve estratégias de controle biológico de pragas para a cultura da cannabis medicinal. Seja uso de insetos que atacam insetos ou ácaros que atacam ácaros. São organismos que conseguem controlar as populações das pragas. E reconhecendo essa cultura como medicinal, nada mais adequado do que utilizar agentes de controle biológico. Aqui no cultivo, a Aline encontrou essas lagartas cortadeiras. A gente faz essa varredura visual de quais são os insetos que estão ocorrendo e depois a gente vai para o laboratório, estabelece uma estratégia em relação a isso. Se não fossem as associações, o trabalho de pesquisa de vocês já teria começado? Não, não teria começado. A gente não tem autorização para ter o objeto de pesquisa dentro do campus universitário. A alternativa foi buscar associações, né, que já cultivam. Então, as associações são o nosso campo experimental. Uma coisa que deveria ser prioridade é a autorização para as faculdades estudarem. E não faz sentido você dizer que não tem pesquisa científica e, ao mesmo tempo, não deixar a faculdade pesquisar. É um contrassenso. 31 instituições de ensino superior protocolaram recentemente na Anvisa uma nota técnica. O documento aponta entraves críticos para o avanço nos estudos sobre a cultura e propõe a criação de um marco regulatório para consolidar as pesquisas científicas com a cannabis no Brasil. A Unesp é uma das universidades que assina o documento. No campus de Botucatu, em São Paulo, alunos do curso de zootecnia e pesquisadores estão avaliando os efeitos da planta em galinhas. O estudo só é possível graças ao Bruno, aluno que tem uma autorização judicial para cultivar cannabis. Comecei a fazer uso da medicação contendo o canabidiol. E aí entrei na zootecnia, vi que os animais estavam em algumas condições, talvez nem sempre de tão bem-estar, né? Um pouco de ansiedade, que a gente já sabe que os animais têm. O óleo à base de CBD sem efeito entorpecente é misturado à biomassa da planta. Caules, folhas e talos que não são aproveitados na indústria medicinal da cannabis. Os dados do estudo ainda são preliminares. O que a gente conseguiu observar é que melhorou a resposta ao estresse dessas galinhas. Os animais que estão recebendo o tratamento, ele não fica tantos dias sofrendo as reações desse estresse crônico. Um dos indicativos de um maior bem-estar pode ser visto nos ovos. É o que diz a professora Ibiara Paz, chefe do Departamento de Produção Animal da universidade, que lidera a pesquisa. Ela explica que as galinhas que não receberam a alimentação com o farelo e o óleo de cannabis produziram uma quantidade maior de ovos com problemas na casca, como trincas. Com uma luzinha dá pra gente enxergar bem. Aquele risquinho é dominância, então elas estão brigando e uma sobe na outra para dizer assim, eu domino você, e acaba pressionando contra o fundo da gaiola. Aquele outro que parece um raio é briga. É um comportamento agressivo mesmo. Então elas batem, né, a barriga na outra e acabam fazendo aquela lesão. As aves estão mais calmas. Isso é fato. Agora, se isso vai refletir na qualidade do ovo, para quem consome, é prematuro falar isso. Uma resposta que a ciência não tem, ainda. Mais ao sul do Brasil, a Universidade Federal de Santa Catarina, em Curitibanos, criou um polo de desenvolvimento e inovação em cannabis, o PodCan. E desde 2018 tem aulas de endocannabinologia no curso de Ciências Agrárias. Do ponto de vista de um pesquisador, de um cientista, é maravilhoso, porque é tudo novo, não tem nada feito no Brasil ainda. Foi o professor Eric Amazonas quem conseguiu, no ano passado, liberação da justiça em nome dele para produzir e armazenar a cannabis dentro da universidade. Eu não teria como fazer esse cultivo sem o conhecimento do pessoal da agronomia. Não tem como identificar o que tem nessas plantas sem o pessoal da química.
Eu não tenho como avaliar, por exemplo, até o uso clínico sem os veterinários. Se a gente quer fazer pesquisa decente, a gente precisa botar isso dentro de universidades, Embrapas, Fiocruz. A Caterine é goiana, aluna de mestrado, e faz parte de uma equipe multidisciplinar de 17 pessoas. Trabalhar com cannabis era um sonho, mas a possibilidade só aconteceu porque o professor conseguiu essa autorização, né? E como eu queria trabalhar com formulações de medicações, pensando no futuro para isso estar dentro dos postos de saúde, foi por isso que eu cheguei até aqui.